Olá! Bloqueio total, confinamento ou lockdown. Seja qual for o nome adotado, fato é que a cada dia que passa, mais municípios restringem a livre circulação de seus habitantes como forma de achatar a curva de transmissão do novo coronavírus. Por vezes, a decisão é da Justiça, provocada pelo Ministério Público. Por vezes, do próprio governador ou dos prefeitos. A medida divide opiniões. Para debater o bloqueio total nas cidades brasileiras, eu recebo no programa que começa agora o deputado Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, e Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul. Senhores, sejam bem-vindos ao Câmara Debate. Deputado Márcio Gerri, eu começo pelo senhor. O seu estado foi o primeiro estado onde essa figura do lockdown surgiu e por uma imposição da Justiça a um conjunto de municípios. Qual é a sua avaliação em relação a isso, ao lockdown e a forma como a medida foi adotada? Olá, é importante ver o contexto disso, né? Nós temos uma situação muito grave no Brasil, todos sabemos, uma pandemia que se amplia muito, que tem efeitos horríveis, né? Que mata pessoas, que desestrutura a economia, enfim, que tem efeitos absolutamente trágicos para o nosso país, como tem havido em todo o mundo. E não há remédio, não há neste momento uma cura eficaz em massa, não há neste momento vacina, e o principal mecanismo de prevenção e de combate a esta pandemia é o distanciamento social, o isolamento social. Então, no contexto que nós vivemos hoje, com o avanço da pandemia, vem se tornando absolutamente necessárias medidas mais duras de restrição da circulação de pessoas. O Maranhão estava evoluindo para isso nos debates que têm sido conduzidos e ações pelo governador Flávio Dino, e o Ministério Público também interveio nessa questão, provocou o Judiciário, que achou por bem a decisão de instituir o lockdown, que o governador Flávio Dino prontamente atendeu e implementou. Uma medida necessária, não é simples, não é fácil, não é agradável, mas é absolutamente necessária. Ainda mais, Maristela, no momento em que nós vivemos, em que demais se esperava uma atitude de responsabilidade com a pandemia, dele não vem, que é o presidente da República. Enquanto todos os médicos, cientistas e chefes de Estado pelo mundo inteiro fazem coro à necessidade de que a gente busque o isolamento social, no Brasil, o presidente Bolsonaro é quem mais desestimula isso e é quem mais, pessoalmente, inclusive, vai para as ruas de maneira irresponsável, dando um péssimo exemplo aos cidadãos e cidadãs do Brasil. O lockdown, pois, é uma necessidade de saúde pública no momento. Deputado Bibo Nunes, eu queria ouvir em relação a isso e acrescentar um outro fator. Acaba de sair uma pesquisa do Imperial College de Londres que diz que o Brasil, uma pesquisa feita especificamente sobre o Brasil, que diz, segundo o estudo, que embora a epidemia brasileira ainda seja relativamente nascente em escala nacional, é a expressão que eles usam, que, na opinião deles, vai ser necessária ainda uma ação mais rígida para limitar a expansão dessa epidemia e evitar, que é o que se busca, né, com essas medidas, a sobrecarga no sistema de saúde. Queria ouvi-lo em relação ao lockdown. Qual é a sua opinião? Olha, o lockdown, eu acho que é uma medida extrema. Eu sou simpatizante do isolamento vertical. E há uns 5 dias atrás, a Organização Mundial da Saúde colocou como exemplo para o mundo a Suécia. A Suécia que não fez isolamento algum, apenas avisou a sua população: olha, fiquem em casa os idosos, quem tem comorbidade, quem tem doença crônica, fique em casa, e quem pode trabalhar, quem está bem, vem para a rua com precaução. Venha com distanciamento, venha com máscaras. E o que aconteceu? Na Suécia, morreu o que morreria se tivesse feito um lockdown. Porque esse vírus, ele atinge, queiram ou não, 80% das pessoas. É assintomático. Eu, por exemplo, eu já peguei. Você pode já ter pego, mas não sabe, é assintomático. É uma pequena tosse, uma pequena febre, mas já pegou. Esse vírus, ele acelera a morte de quem está para morrer. Quem está com a saúde plena, eu não vejo maiores problemas. Agora, quem está, basta ver o que eu estou falando, no mundo inteiro, quem morre são pessoas que já estão com doenças crônicas, pessoas idosas, pessoas que já estão
sendo encaminhadas para a morte. Isso não quer dizer que eu estou dizendo que estou a favor da morte, porque todos vão morrer, inclusive eu e vocês que estão. Então, aceitar a morte é algo natural. Então, não tem o porquê de fazer esse isolamento total onde quebra a economia. Ontem mesmo, o governador de Nova York, ele se disse arrependido de ter feito o isolamento horizontal, onde a economia deu uma quebra muito grande e as pessoas continuaram morrendo, como se tivesse feito o isolamento vertical. Então, temos que tratar esta doença, esse vírus, com certo cuidado, não exagerando. E não é dizer que nós estamos querendo que morram pessoas. Quem quer que morram pessoas é a oposição, para colocar a culpa no presidente Bolsonaro. A oposição hoje, eu considero a maioria, não generalizando, a maioria da imprensa hoje, e a maioria também da oposição é composta por coveiros e coveiras. Infelizmente, estão valorizando mais a política do que a saúde. E o presidente Bolsonaro não é responsável. Quem decide são os governadores e prefeitos. Agora, o presidente Bolsonaro tem uma visão de isolamento vertical, que é normal, é natural, e existe esse isolamento, tanto é que é aplicado. Agora, nós queremos saúde para todos os brasileiros, mas não queremos que morra a economia. Por isso que o novo ministro da Economia foi uma pessoa excelente para o cargo, porque ele é mestrado em saúde, é mestrado em economia na saúde, ele é um craque nisso. Agora, fazer um clima de um caos geral, generalizado, não adianta. Deputado, o vírus tem o tempo dele, tem a atuação. O que pode é reduzir a curva, abaixar a curva, Nunes, achatar. Sim. Já que o senhor citou o ministro da Saúde, o próprio ministro da Saúde admitiu há 2 dias, durante uma entrevista, após conversar com os secretários de Estado, que o lockdown pode sim ser uma alternativa em algumas localidades em função do volume do contágio. Claro, em algumas localidades, concordo plenamente. Onde esteja em alto grau, aí tem que fazer o lockdown de fato. Agora, nós vamos votar hoje, se der tempo, um projeto de lei para que todo o Brasil use máscara, quando 80% das cidades não tem nenhuma morte. Eu considero isso um exagero. Cidades como Cruz Alta, no interior do Rio Grande do Sul, não tem ninguém com o vírus. Então, o Brasil inteiro usando máscara, eu acho um certo exagero. Eu quero precaução, eu saio precavido na rua, eu uso máscaras, eu mantenho o afastamento, mas não podemos quebrar a economia. Deputado, a saúde econômica de um país é fundamental. Deputado Bibo, o deputado Márcio Gerri está querendo fazer uma observação, pois não? por favor. Porque eu tenho assim, uma relação muito cordial com o deputado Bibo Nunes nas comissões do plenário. Sim. Agora, eu queria deplorar muito esta frase que ele pronunciou há pouco, porque ela é muito grave, ela gera assim, uma inquietação muito grande. Que a doença acelera a morte de quem está para morrer. Fecha aspas. Isso. Até quem está para morrer precisa ter o direito de não morrer. É essa ideia absurdamente desumana que está por trás das ações do presidente Bolsonaro, que foi a única pessoa que lá atrás politizou, ideologizou a pandemia. Ele demorou a ter atitudes, ele classificou como uma gripezinha, como resfriadinho. Meus amigos, povo brasileiro, aqueles que nos assistem agora, enquanto gravamos este programa, são 10 mil irmãos e irmãs nossas, brasileiros e brasileiras, que morreram. Muitos desses, deputado Bibo Nunes, não estavam marcados para morrer. Não estavam como o senhor, eles precisavam de possibilidades de não serem contaminados. Vocês não podem, por uma razão ideológica, continuar negligenciando. Vocês não podem, sob pena de colar em si uma marca genocida, repetir as absurdas atrocidades do presidente da República. Um presidente que é negligente, que é irresponsável politicamente, sanitariamente, no que diz respeito à contenção dessa pandemia. Basta ver, por exemplo, um item que eu vou citar agora, o das UTIs tão imprescindíveis. Daquilo que foi apresentado pelo ex-ministro Mandetta para o que tem agora, se chegou a menos de 15% de cumprimento de metas. Então, a gente precisa, de fato, dar um pause nisso. Vamos parar com esse negócio de ser mensageiro da morte. Vamos ser mensageiros da vida. Vamos embora nos dar as mãos. O presidente da República está perdendo uma grande oportunidade de unir o Brasil,
Não precisa ele ficar brigando todo dia com o governador, brigando com o prefeito, brigando com a imprensa, brigando com seus ministros. 2 proeminentes ministros saíram neste mês, em menos de 15 dias. Então é isso que é preciso a gente chamar a atenção, deputado Bibo Nunes. E queria dizer, por fim, o fundamento último da economia é o ser humano. Não existe economia apartada do ser humano. A economia que a movimenta são os seres humanos. Qual é a economia que vai sobreviver a uma tragédia em que milhões morrerão? Então, a gente precisa colocar esse debate no lugar que ele precisa ter. Um lugar sereno, um lugar tranquilo e um lugar que obedeça rigorosamente à ciência médica, aqueles que pesquisam e que têm uma contribuição muito grande a dar, nos orientar. Ora, no governo Bolsonaro, o debate sobre o confinamento opôs o ministro ao presidente. E agora mesmo opõe de novo o ministro ao presidente na questão do lockdown. Eu faço um apelo ao deputado Bibo Nunes, que é um grande comunicador, que a gente ponha a mão na consciência e que a gente pense naquilo que é essencial, salvar vidas, para salvar a economia. Olha, ontem aquele empresário falou, Maristela, de CNPJs que morrem. 10 mil CPFs foram extintos no Brasil por essa pandemia. O presidente da República vai dar um churrasco. Deputado. Por quê? Então, é isso tudo que mostra uma crise ética, uma crise humanista. E eu espero que a gente reveja isso, deputado Bibo Nunes, para que a gente possa dar um encaminhamento melhor para esta pandemia. Deputado Bibo Nunes, o senhor falou que em algumas situações o lockdown pode sim ser necessário. Aí eu queria trazer para o senhor a pergunta de como viabilizar isso. O que a gente observou? No Maranhão, foi determinado lockdown em alguns municípios, inclusive na capital, mas o que se observou pelas imagens que foram transmitidas pela televisão é que a população em algumas regiões simplesmente não cumpre. É muito difícil fazer cumprir, né? Já se fala, na Europa se praticam multas, né? Se pratica às vezes detenção, mas pode ser que multa e detenção, quando a gente pensa uma população que está empobrecida em função da situação econômica, aplicar multa é difícil. Os presídios brasileiros estão superlotados, então você colocar mais gente no presídio talvez seja ainda mais difícil. Como é que você acha que pode se viabilizar o cumprimento do lockdown nesses municípios onde, por vezes, seja efetivamente necessário? Bem, eu não sou um especialista no assunto, assim como o deputado também não é. Eu não posso ir tão profundo porque eu não sou um especialista, eu não sou infectologista. Mas eu quero deixar bem claro a frase que impactou o deputado. Eu digo de novo, digo 1000 vezes. Este vírus acelera a morte de quem está doente. Qual é o problema que tem em eu dizer isso? Eu estou querendo que pessoas morram? Eu estou sendo lógico. Eu estou dizendo que as pessoas têm a morte acelerada pelo vírus. Isso aí não é propagar morte nem querer morte ninguém, por favor. Não vamos exagerar. Isso aí eu falo 1 milhão de vezes. E qualquer pessoa normal vai entender que não tem maldade nenhuma minha. Estou apenas dizendo que o vírus acelera e acelera a morte de quem está mal. Tanto é que idosos, pessoas doentes, têm que ficar em casa. Agora, as pessoas saudáveis, jovens, o vírus não leva, não tem vez. Aí está o exemplo. Vejam quantas pessoas morreram e que tipo de pessoas que morreram. Agora, sempre se parte para colocar o presidente Bolsonaro. Você que está nos assistindo, você acredita que o presidente Bolsonaro vai querer que morram brasileiros? Você acredita que o presidente vai querer esse tipo de coisa? Por favor, eu posso pegar o vírus, você, todos, o presidente. Acho que alguém vai torcer contra o Brasil? Nós somos quem mais torcemos pela saúde do brasileiro. Olha o que foi investido de dinheiro. Olha o que nós estamos fazendo aqui na Câmara. Eu acredito que seja uma grande maldade colocar a pecha de nós queremos falar em alardes e mortes. Quem fala em mortes, quem divulga mortes, é a oposição, que na maioria hoje são coveiros e coveiras. Agora, dizer que onde vão morrer milhões de pessoas, por favor, nobre deputado e gentil deputado Gerry, milhões de pessoas, no mundo não morreu 1 milhão ainda, no mundo todo. Aqui no Brasil não chegou ainda a 10 mil pessoas. Então, não dá para fazer esse alarme. Eu espero que morram, no máximo, por mim, para aí, não morre mais ninguém. Agora, dizer que vão morrer milhões de pessoas, isto é irreal. Nós temos que lutar para que morram o mínimo de pessoas no Brasil e no mundo, mas não podemos deixar
acabar com a economia. E quem entende de economia é mais o pessoal que é da situação, que é do governo, que nós temos grandes empreendedores. Eu, por exemplo, sou empresário, eu sei o que é a importância da economia. Pessoas que viveram o tempo inteiro salário público, de empregos públicos, esses não sabem o que é a luta, não sabem o que é enfrentar, o que é ser empreendedor, o que é passar sem receita para pagar funcionário, para pagar impostos. Então é muito fácil para quem nunca empreendeu criticar a economia. Mas, acima de tudo, a vida. Sem vida não tem economia. Vida em primeiro lugar. Nós não podemos matar a economia. É simples, não tem nada de fanático nisso. Deputado Bibo, nosso tempo está caminhando para o final. Eu queria ouvir o deputado Márcio Gerri em relação à questão que eu coloquei há pouco, de como viabilizar para que as pessoas cumpram o lockdown, se, ao menos na minha opinião, essas medidas mais rígidas, elas estão inviabilizadas. Existem algumas regiões, alguns municípios que acham que o caminho é pelo trabalho junto com lideranças comunitárias que possam ajudar no convencimento dessas pessoas. O São Luís do Maranhão foi um exemplo disso. No primeiro dia parecia que não havia lockdown. Tem momentos alternados, Maristela, dessa questão. Né? Nesses 4 dias do lockdown, ele tem tido êxito, sim. Até agora tem tido êxito, porque há muito menos gente nas ruas da Grande São Luís, as 4 cidades que compõem a região metropolitana. 84% da população da região metropolitana de São Luís concorda com o lockdown. É de se perguntar, então, por que 84% não está cumprindo. Tira daí os serviços essenciais e há ainda realmente muita gente que teima com essa necessidade de sair de movimentação. Mas tem havido uma fiscalização grande, a diminuição da trafegabilidade de transporte coletivo muito acentuada, o número de passageiros diminuiu acentuadamente, as aglomerações diminuíram acentuadamente, e é um trabalho permanente. A fiscalização, por exemplo, nos bairros mais distantes, nas feiras, nos mercados, enfim, é um trabalho permanente. Está melhor nestes 4 dias com o lockdown, em termos de dados coletados sobre a pandemia, né, que vai se revelar um pouco mais à frente, mas tirando por uma previsão do número de pessoas que estão em circulação, projeta-se uma melhoria no que diz respeito a essas cadeias de transmissão viral. Então, é uma medida importante. Como eu disse na primeira parte, ela é agradável? Não. Agora, nós estamos num estado de guerra, nós estamos vivendo uma situação inédita. Nem eu, que sou um pouquinho mais jovem que o Bibo Nunes, nem você, que é a mais jovem de todos nós, viveu uma situação como esta que estamos vivendo agora. Uma situação que nos apavora, que nos inquieta, que gera graves e profundas incertezas para o futuro e que nos chama a todos a responsabilidade. É por isso que o governador Flávio Dino tem dito aqui, repetido uma palavra de ordem: unir o Maranhão contra o coronavírus. E tem dito ao Brasil: é preciso unir o Brasil contra o coronavírus. O deputado Bibo fez referência a algo muito importante agora: o papel da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, que tem realmente aprovado leis importantes para o Brasil, dado ao governo federal instrumentos fundamentais e imprescindíveis para o combate à pandemia. Eu lamento só que o governo não tenha tido assim eficácia na implementação das medidas que o Congresso Nacional tem implementado. Muita lentidão e, às vezes, muita desorganização. Deputado Bibo Nunes, o nosso programa está estourado, mas eu queria ouvi-lo rapidamente em relação ao ponto. O seu estado, Rio Grande do Sul, parece que ainda não entrou, não sei se tem uma previsão de entrar nos próximos dias, alguns municípios em lockdown. O senhor identifica que já existe alguma tendência nisso? Já existe necessidade em alguns municípios ou não? Não. No Rio Grande do Sul, a tendência é de abertura total. Nós estamos feitos apenas Grande Colega, abrindo. Na semana que vem, acredito que o Rio Grande do Sul aqui esteja aí no isolamento vertical, porque nós somos do Brasil, dos estados que menos têm mortes e pessoas vítimas do coronavírus. A população gaúcha entendeu muito bem, mantém o distanciamento, usa máscara, mas quer trabalhar. Os movimentos aqui pela abertura do comércio são intensos a todo momento. E veja que aqui no Rio Grande do Sul temos poucas mortes. Se não me engano, são os que eram territórios que têm menos mortes que nós. Mas o Rio Grande do Sul tem aí seus 12 milhões de habitantes e estamos vencendo e vamos vencer o coronavírus com a população altamente consciente.
Eu quero deixar aqui minha solidariedade ao povo do Maranhão, que consigam vencer o coronavírus, porque a situação deles é bem mais grave do que nós, gaúchos, por exemplo, mas sou brasileiro, estou solidário, e se necessita lá o lockdown, que façam um lockdown, e nós queremos, acima de tudo, a saúde das pessoas. Não adianta ter saúde, se não tem saúde, não adianta ter dinheiro. Mas temos que achar o meio termo de ter saúde e manter a economia. Isso é o ideal, é o que temos que fazer, porque vem muita quebradeira depois. E deixar meu abraço aqui ao deputado Márcio Gerri, que é um dos deputados mais nobres e elegantes que temos aí no Congresso. Tem todo o meu respeito. Sim. Obrigado. Muito obrigada, muito obrigada. Agradeço pela participação aqui no nosso debate. Eu conversei no Câmara Debate hoje com os deputados Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, e Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, sobre o bloqueio total nas cidades, também conhecido como lockdown. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Câmara Debate. Até lá.